Hoje a gente vai conversar sobre como e por que selecionar as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos aprofundar nesse assunto, sempre nesse tom de conversa tranquilo nosso, que você sabe como é, e já vamos direto pro conteúdo. Pega uma água ou fica num lugar tranquilo e presta atenção no que eu vou falar, que eu tenho certeza que vai expandir muito a sua cabeça neste tema. Vamos falar sobre amizades, amores, famílias, como é que a gente seleciona e o que a gente faz nessas situações. Se você quer viver uma vida em paz, você vai ter que escolher as pessoas que estão ao seu lado e entender por que você está escolhendo elas. Quando a gente é novo, né, adolescência, a gente quer amigos, a gente quer que as pessoas estejam perto da gente, a gente quer ser aceito, a gente quer se sentir querido. Isso faz parte da nossa descoberta como ser humano. Porém, quanto mais a gente vai ganhando maturidade e idade, a gente vai percebendo que algumas pessoas não fazem tanto sentido na nossa vida e que algumas amizades, amores, a gente está sustentando com as lembranças do passado. Como eu sempre falo para vocês, se você vive algo que você só sustenta porque foi tão legal, a gente se conheceu, a gente é amigo há tantos anos, mas não está fazendo sentido mais no presente, não tem, mas por que dar continuidade? Não que você tenha que chegar para aquela amizade e falar, não somos mais amigos, acabou. Não, você vai aprender a ir se distanciando e começando a entender o que te faz bem. Por isso que a gente fala tanto de autoconhecimento, porque o autoconhecimento te mostra verdadeiramente o que te faz bem. Quantas vezes você já não esteve num lugar, numa festa, ou saindo com alguém, falando, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? É como se você estivesse procurando uma felicidade que você sabe que não é tua. Se você não gosta tanto de sair, por que você insiste em achar uma felicidade por um efeito de manada que não é o teu? Você começa a se conhecer e saber a hora de ir embora, a hora de conversar, a hora que você quer ficar mais quieto, qual é o seu tipo de amizade, o seu tipo de amor e assim por diante. Eu, Fred, por exemplo, já fui uma pessoa que saí muito. Saí achando que eu ia encontrar uma felicidade, achei que isso seria muito legal, achei que se eu namorasse aqui eu ia encontrar uma alegria que eu não tinha. E com o tempo a gente vai amadurecendo e entendendo que a felicidade está no nosso encontro com a gente mesmo, certo? Perfeito. Aprender a selecionar as pessoas não é dizer adeus para todo mundo e ficar sozinho. Tem que cuidar com essa visão, tá? Tem gente que tem essa visão muito, ninguém merece, eu preciso ficar sozinho, ninguém vai me valorizar, o mundo é cruel. Cuida pra isso não ser só vaidade, tá? Vaidade no sentido de, olha como eu sou bom e o mundo não é bom. Olha como eu sou interessante e as pessoas não são. Olha como eu sou legal, querido e um cristalzinho de jasmim e o resto das pessoas... Nem sei se existe cristalzinho de jasmim, mas inventei palavras que eu achei que poderia parecer uma fofura, mas aquelas pessoas ali não valorizam. Isso muitas vezes é só ego e vaidade, mas também não é pra achar que todo mundo te ama e o mundo é uma flor, né? A gente vai equilibrar. Então o caminho sempre é o caminho do bem-estar. Tem pessoas que a gente não tem como se afastar, no trabalho, ou familiares, e a gente vai entender em que camada da nossa vida a gente coloca, né? No começo, a gente olha, ou é meu amigo ou não é. Todo mundo é meu amigo, que legal, amo essas pessoas. E essas pessoas vão falhando com a gente, ou não vão respeitando como a gente respeita, e muitas vezes a gente culpa o mundo, né? As pessoas não valorizam, as pessoas não são legais, e a gente tem que entender que a gente tem que fazer essa pré-seleção. Eu tenho vários amigos e vários colegas. Amigos são pessoas que eu tenho uma intimidade muito grande, que eu confio, que eu estou ali. Na verdade, vários não, pouquíssimos, reitero. A questão é, essas pessoas que a gente acha que são amigos e são colegas, é importante a gente aprender a distinguir. Tem gente que é legal de a gente sair, tomar uma cerveja, conversar, rir, jogar um futebol, ou ir na praia, ou o que for. Como tem gente que é legal pra gente se abrir, pra conversar um pouco mais, falar no telefone. A gente não vai encontrar tudo numa pessoa só, né? A gente espera que exista um ideal, muitas vezes. Pode acontecer? Pode, mas nem sempre é a regra. Então, muitas vezes, existem amizades para cada momento. E essa pluralidade faz parte da vida. Talvez eu não seja o melhor amigo para amigos que queiram, sei lá, escalar uma montanha, porque não é meu rolê. Mas talvez eu seja um bom amigo para tomar um café e conversar sobre um projeto novo. Eu não deixo de ser colega e amigo daquela pessoa e aprender em que camada a pessoa entra na tua vida, isso é selecionar para viver em paz, para viver com consciência. Não é ou serve para tudo ou não serve para nada. Nem 8, nem 80.
Como eu sempre digo, entre o 8 e o 80 existem 72 opções que precisam ser conscientes, entende? Então, se a gente aprende a ser mais seletivo, a gente evita certos aborrecimentos. Porém, como eu falei, seletividade não pode estar ligada com a vaidade. Lembra disso. Nesse sentido de eu sou superior, então eu não preciso de ninguém, ninguém presta, ninguém é legal. Nem eu sou um cristalzinho, todo mundo é lindo, vamos amar a humanidade. É um equilíbrio. Cara, sai a hora de se abrir e a hora de se fechar em algumas situações, a hora de falar e a hora de não falar. A mesma coisa dentro das relações. Quando a gente ama alguém, a gente tem que selecionar quem a gente quer amar. Será que a gente está escolhendo só pela estética? Será que a gente está escolhendo só porque a gente está carente? Será que a gente está escolhendo porque a gente nunca recebeu o amor e essa pessoa nos deu o amor e é só isso? Equilibrar. Por que aquela pessoa faz parte da nossa vida? Muitas vezes a gente seleciona pessoas porque curam a nossa carência, ou a gente tem medo de ficar sozinho, ou a gente não sabe muito bem como se relacionar e aquela pessoa nos mostrou um mundo, mas com o tempo a gente vai entendendo que a gente gostaria de viver outras coisas. Começa a entender, sem querer achar o mundo perfeito, mas sem aceitar qualquer coisa porque você acha que você não merece muito também. Cuida com essa autoestima, alinha, entendeu? Seleciona melhor tuas companhias, né? Dizem que eu não gosto muito dessas coisas muito reducionistas. Ah, você é a divisão de 5 pessoas que estão na sua vida, não tem uma brincadeira assim? Você é a média das pessoas que estão ao teu redor. Tudo bem, pode ser que sim, mas aprenda a não querer e saiba tirar o melhor de cada pessoa. Isso não quer dizer ser egoísta, porque também vão tirar o melhor de você. Então, como eu falei, essa pessoa é muito legal de jogar um futebol, essa pessoa é legal de tomar um café e dividir um projeto, essa pessoa é mais legal de poder falar sobre amores. E a gente não deixa de ser mais ou menos amigo. Isso faz parte da vida adulta, da adaptação. Tem pessoas que são sensacionais pra gente conversar, sair. Mas, quando essa pessoa começa a beber demais, eu prefiro ir pra casa. Eu sei a hora de ir embora, não deixo de gostar, mas eu seleciono até que momento aquilo vai estar na minha vida. E talvez esse seja um dos maiores aprendizados que eu tive. Saber a hora de ir embora. Desde um amor, desde uma festa, desde uma reunião de negócios. Saber a hora de deu o meu tempo, me respeitar. Saber até que ponto aquela pessoa entra na camada da minha vida. Então, quando a gente voltando a falar de amores, selecionar alguém que faça bem pra gente. Sentimento também não é justificável. Só sentimento não sustenta uma vida saudável, né? Você ter sentimento, carinho, conversa e assim por diante. E se o sentimento de você, mas eu nunca vou achar uma amizade, eu nunca vou achar um amor, calma. Começa a se abrir mais à vida. Muitas vezes as pessoas que falam isso são pessoas que estão sentadas no sofá mexendo no celular. Vai fazer um curso, se abre a vida, deixa a vida te mostrar pessoas legais. Né? Se uma pessoa diz que não existem mais pessoas interessantes e outra pessoa interessante diz que encontra muitas pessoas interessantes, onde está essa conexão? Existem muitas pessoas interessantes por aí. Talvez você só não esteja no mundo que te conecta. Você quer mergulhar fundo no raso? Não dá. Você tem que abrir o leque. Se eu gosto de profundidade, vai fazer um curso de instrumento, de música, de arte, de culinária. Se abre ao mundo. Entende? A mesma coisa serve com a família. A gente não vai se identificar com todo mundo da família. Nem sempre as pessoas que mais amam a gente são as pessoas que mais vão incentivar. E elas não deixam de amar. Eu amo meu avô. Meu avô faleceu ano passado. Meu avô foi o grande amor da minha vida, né? Perdi meu pai cedo, eu tive uma conexão muito grande. Mas ele não me apoiava em tudo. Ele não era o exemplo de vai, Fred, segue seus sonhos. Muitas vezes não. Mas não deixava de me amar. Mas eu entendia. Não vale a discussão. Eu não vou ter o ideal. Eu olho a realidade, o que as pessoas são. E dentro da realidade, eu amo elas e coloco elas numa conexão comigo. E aceito também as qualidades, os defeitos, as imperfeições, né? Porque são as imperfeições que conectam a gente. Então, quando a gente olha por uma situação dessa, e vê, no caso, um familiar, que a gente fala, mas eu não me identifico tanto. Por isso que a gente vai amadurecendo e tendo independência. Quando eu não concordava com as coisas da minha família, o que eu fiz? Cara, eu vou juntar meu dinheirinho, vou trabalhar, vou ter minha casa, vou fazer minhas coisas para ter a minha independência. E aí poder ter as minhas regras na minha casa. E isso melhorou muito a relação com a minha família também. Mas eu sou jovem, é difícil. É mesmo, demora um tempo, tem que ter paciência. Não é uma coisa com 18 anos você já vai ter a liberdade.
mas você vai conquistando, né? A tua família vai te admirando, você vai mudando um pouco o cenário, você vai seguindo com calma. Então entenda que muitas vezes não é quero ou não quero na minha vida. Selecionar as pessoas, presta atenção, não é só dizer sim ou não. Muitas vezes é entender o distanciamento que é necessário. Eu amo a minha mãe, mas morar na mesma casa não dá mais, né? Eu preciso de uma distância para a relação ser melhor. Isso é amadurecer, isso faz parte da vida. E isso é assim. Então, começa a entender isso. Selecionar as pessoas, às vezes, principalmente pessoas que a gente trabalha ou pessoas da nossa família, que a gente não diz só adeus, né? E as pessoas às vezes baixam a nossa autoestima, mas não são pessoas que deixam de amar a gente. É importante achar isso. Como eu te falei, às vezes pessoas da nossa família vão baixar a nossa autoestima e não necessariamente deixam de amar a gente, né? A gente tem que entender um pouco. Claro que a gente pode falar, não quero mais falar com meu tio, vou seguir minha vida. É uma escolha sua. Porém, eu também posso entender, pô, meu tio baixa minha autoestima quando eu falo sobre isso. Vou falar sobre outras coisas. Isso é uma habilidade de ser adaptável à vida. Então, eu quero que você entenda e quero que você guarde isso dentro de você. Selecionar as pessoas nem sempre é só dizer adeus. Às vezes é entender que camada elas entram na sua vida, né? Até essa camada, até essa e assim por diante. Então, eu fico pensando e gosto de entender que escolher as pessoas, primeiro, que tem a ver comigo, que me tragam paz, que tem uma energia parecida com a minha, tá? Que eu vou trazendo mais pro meu íntimo. Alguém que me faz sentir bem, alguém que a gente gosta de conversar. Isso parece uma bobeira, mas é uma coisa simples e genial. Esteja perto de pessoas que você gosta de conversar, que você não precisa sentir demais, que você não precisa pisar tanto em ovos para poder conversar, não precisa pensar demais para poder conversar. Alguém que você sinta leve, pô, essa pessoa eu posso me abrir, eu me conecto. Começa a ter pessoas assim. Se, como eu falei, são pessoas que te diminuem, não se sente bem, uma amizade que sempre tá montando em você, fazendo piada que você não gosta, se afasta. Família é diferente. Às vezes a gente vai ter vai ter que ter um pouquinho mais de paciência com a família. Ah, eu não quero ter. É uma escolha sua, como eu falo. Mas eu acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de compreensão e seria bom, porque a família, às vezes, passou por muitas coisas que a gente vai ter que entender, mas como eu falei, é um processo pessoal. Não estou dizendo isso ou aquilo, estou dizendo para você refletir. Talvez com a família eu tenha mais paciência para entender algumas coisas e com o tempo eu vou descobrir. Amizade também, mas ao mesmo tempo tem amizades que a gente achou que eram amizades da nossa infância e vão crescendo de maneira tóxica, de maneira não legal, pouco positiva, e a gente vai desmembrando. Não ancore e não ache que as amizades têm que ser para sempre. A gente renova, amores a gente renova, isso faz parte da vida, né? Então, a mesma coisa os amores, cuida para não ir no mercado com fome, como eu sempre falo, a chance de fazer escolhas ruins é grande. Então, selecione os amores que te fazem bem, que é saudável, tem que ser fácil. Entende? E quando eu digo fácil, não é no sentido pejorativo. É leve, é fluido. Essa coisa, eu não concordo. Essa coisa de ter que ser muito difícil, a sedução, a dificuldade. Eu acho que tem que ser leve, tem que ser fácil. São pessoas maduras falando, pô, a vida tá difícil e eu adorei te encontrar. Pô, sabe que eu também gostei, eu tô muito feliz. É leve, é fluido, é natural. Claro, mas a dificuldade valoriza. Eu acho isso uma fala infantil. Eu acho que quando a gente vai ficando claro com aquela situação, a gente quer coisas mais fáceis, mais maduras, mais bem resolvidas. Repito, fácil, não no sentido pejorativo, mas fácil no sentido de conexão, de claridade, de segurança do que se quer. Né? Eu acho que adultos simplificam as coisas, pessoas imaturas vão sempre complicar as coisas. A vida já é difícil, já não tá fácil. Então vamos simplificar e fazer as coisas serem mais fáceis. Então, lembra que ciclo, que camada essa pessoa entra na tua vida. Segundo, aprenda a ter mais independência. Quanto menos você depender emocionalmente dos outros, mais gostosa vai ficar a tua vida. Porque daí você escolhe a pessoa que te faz bem e não a dependência. Se eu escolho aquela pessoa porque eu me torno dependente emocional dela, seja de uma amizade, de um pai e de uma mãe, de um irmão ou de alguém que você ama, né? Eu preciso daquela pessoa para trazer uma segurança que eu não tenho. Eu tô conectada por ela muitas vezes porque eu preciso e dependo, e não porque realmente e genuinamente me faz bem. Então começa a selecionar essas pessoas
a entender, como eu falei, a camada que elas entram na tua vida. Começa a escolher coisas mais fáceis, mais maduras, mais simples, mais tranquilas, mais serenas, entendeu? Selecione teus pensamentos, as pessoas que estão perto de você, os lugares que você vai. Começa a ter essa maturidade, mas lembra disso que eu tô te falando, não faz isso com vaidade, tá? É com calma. Repito, vaidade ninguém vale a pena, vou ficar sozinho, vou selecionar, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas têm esse tom de selecionar por esse ego de vou selecionar alguém que me mereça, que valoriza. Isso é muito claro que isso é uma autoestima muito baixa. Então, eu preciso me supervalorizar meu ego para poder não mostrar a autoestima frágil que eu tenho. Entende? Então, se torna essa defensiva de sou desapegado, vou selecionar mesmo, não existem pessoas interessantes, olha como eu sou mais legal, né? Ninguém sabe me valorizar. É reflexo claro de uma baixa autoestima. Então, quando a gente começa a entender o amor próprio verdadeiro, você vai falar, pô, eu quero selecionar essa pessoa, não me faz bem. É menos defensivo, é menos arrogante, é um pouquinho mais calmo. Pô, eu quero selecionar porque isso tá me fazendo bem. Pô, isso aqui não tá legal. Pô, acho que não é muito a minha vibe. Acho que eu quero ir embora antes, porque começa a te entender, te respeitar, não julgar os outros e criar em você um ambiente de paz interno que necessariamente vai expandir para um ambiente de paz externo. Entende? E faz o que te faz bem, seleciona bem, saiba criar distanciamento quando necessário, com calma, com maturidade e com consciência, tanto para escolher quem está perto de você, como você vai fazer esse distanciamento. E tá tudo bem, pessoas novas, legais vão surgir, se abra a vida e assim por diante. Fechou? Não se esqueça, primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros, tá? E dá um like no vídeo se você gostou. Você imagina, ó, o conteúdo, se você tá nesse momento, escuta o que eu vou te falar. Conteúdo bom. E eu aqui conversando, não é que tem roteiro, tô eu aqui falando o que vem no meu coração esse tempo com vocês. Dá um like, se inscreve no canal, esteja perto aqui de mim, faço com tanto carinho. Tá? O primeiro link na descrição, como eu falei, você tem acesso aos meus livros e também ao Clube Despertar, que é o meu clube de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, para tudo que você precisa para lidar desde com medo da rejeição, até como construir amor próprio, com exercício prático, com tudo que você precisa, tá bom? Tô muito, muito feliz. Hoje eu fiz esse vídeo de muito de coração. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final, vamos escolher uma palavra para você digitar nos comentários. Então digita nos comentários a palavra... deixa eu ver, vamos escolher uma. Calma aí. Serenidade. Digita serenidade, faz o teu comentário, no final bota um hashtag serenidade ou uma palavra que eu vou entender que você ficou até o final aqui comigo. E aí eu vou me sentir feliz, porque como se você não tivesse, é como se eu estivesse conversando sozinho. E eu, por mais que goste de conversar sozinho, às vezes eu acho que eu não gosto tanto. Tá bom? Um beijo, se cuida e até o próximo vídeo.